Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui. Estamos iniciando o nosso segundo bimestre e hoje nesse vídeo eu trago para vocês as atividades de registro da nossa primeira semana do segundo bimestre, ou seja, a semana 9, dando sequência, da disciplina Comunicação Empresarial. Nós teremos essa semana duas atividades de registro, sendo uma na aula 3 e outra na aula 4. Na aula 3, a proposta é uma apresentação de alto impacto, então é algo que nós já estávamos trabalhando ali nas semanas anteriores, porém tem uma proposta diferenciada aqui para vocês, que é agregar um elemento de humor à apresentação de vocês. Então nós já vimos diversas técnicas, ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente tenha uma boa apresentação, realize uma apresentação memorável, que crie uma conexão com a nossa audiência, com o público que está nos assistindo. No conteúdo dessa primeira semana do segundo bimestre, a gente está vendo a importância do humor, que se utilizado de maneira correta, também vai ajudar a criar essa conexão, a ganhar a atenção dessa audiência para a nossa apresentação. Então vou ler aqui as orientações da atividade de registro e em seguida a gente discute um pouquinho. O humor é um tema que pode mudar suas apresentações e é bastante relevante, pois a comunicação efetiva é uma habilidade fundamental para o sucesso profissional. O humor pode ser uma ferramenta poderosa para prender a atenção do público e tornar a apresentação mais memorável, mas é importante lembrar que o humor deve ser usado com moderação e de forma apropriada, ao passo que o uso excessivo dele pode distrair o público e desviar a atenção do conteúdo da apresentação. Além disso, o humor inapropriado pode ser ofensivo e prejudicar a reputação do apresentador. Nós discutimos isso em sala de aula, onde trouxemos até alguns exemplos, alguns casos em que o humor foi usado de maneira ruim e trouxe prejuízos aí ao apresentador. Então, cuidado no momento de utilizar esses elementos. Lembra das questões éticas que nós discutimos, né? Aquilo que pode ser considerado humor e aquilo que passa a ser algo ofensivo, né? Que sai ali dessa linha do humor e passa a ser algo desrespeitoso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Proposta de atividade. Os alunos deverão preparar uma apresentação sobre um tema livre, então o tema é de escolha de vocês, como nós fizemos na apresentação anterior. Só que nessa vocês precisam adotar algum tipo de humor. Pode ser uma história humorística, uma charge, uma piada, um trecho de um filme ou de um vídeo que vocês gostam e que traz esse elemento do humor para a apresentação de vocês. Porém, o humor adotado precisa estar ligado com o assunto da apresentação, precisa estar dentro do contexto daquele tema que você escolheu. A apresentação deve durar entre 5 e 10 minutos por grupo, e cada grupo vai fazer uma apresentação aí em slides, né? Com 10 slides para poder apresentar nesse momento. Como que vocês vão realizar essa atividade? Vão realizar a pesquisa na internet sobre o assunto que vocês querem falar, fazer um texto no Word e a apresentação no PowerPoint seguindo as orientações da aula. Lembra que nós trabalhamos a questão da sinopse? Vocês terão que colocar isso no Word, como que vai funcionar a apresentação de vocês, do que ela fala, tá? Então, naquele mesmo modelo que nós já fizemos nas semanas anteriores. E aí vocês fazem a entrega desse material lá no AVA também, que vai ser avaliada a atividade de vocês. Tranquilo, gente? Mais uma vez, nos colocamos à disposição, caso tenha dúvida, pergunta aqui pra gente nos comentários, tá? E a gente vai esclarecendo. Cuidado com o uso do humor, né? Para não trazer uma situação aí constrangedora, tanto para você que está apresentando, quanto para quem está assistindo. A ideia não é criar um constrangimento, a gente sabe do desafio de realizar uma apresentação em público, vocês manifestaram aí diversas dificuldades, né? E a gente está trabalhando bastante essas questões justamente para que isso se torne algo natural para vocês. Então, nós temos que utilizar essa questão do humor de forma muito assertiva para que isso não nos crie mais um constrangimento, mais uma dificuldade de apresentar em público. Para a atividade da aula 4, nós temos aí a proposta de um debate que vai falar justamente sobre esse tema de falar em público.
Então, muitas pessoas têm medo de falar em público e a gente sabe que isso é possível superar. Nós discutimos bastante também essa questão em sala de aula, e aí nós falamos alguns pontos que são importantes para superar essa dificuldade de falar em público. Exemplos: conhecer bem o assunto que você vai falar, isso vai te ajudar, vai te dar mais segurança. Se preparar bem para a apresentação é essencial para se tornar um comunicador mais confiante. Nós falamos de algumas técnicas, como apresentar para grupos menores. Teve alunos que partilharam que realizaram a apresentação antes para a família, para o pai e para a mãe, e que isso ajudou a dar mais segurança. Apresentar diante do espelho para que você consiga avaliar as suas expressões faciais, a maneira como você coloca as palavras. Então, são todas técnicas que têm por objetivo te auxiliar na melhora, né, das suas apresentações. Além disso, é fundamental lembrar que a audiência está presente para ouvir o que você tem a dizer e que você tem algo importante para compartilhar. Com prática e preparação adequada, é possível superar o medo. Algumas outras dicas, como manter um sorriso no rosto, movimentar-se de forma suave e ter uma atitude positiva, são algumas maneiras de tornar um comunicador mais confiante. Lembre-se, a comunicação pode ser aprendida e é por isso que nós estamos praticando bastante as apresentações nas nossas aulas. É possível se tornar um comunicador mais confiante e bem-sucedido com dedicação e esforço. O que nós teremos que discutir nesse debate? As possíveis causas de falar, do medo de falar em público. Nós devemos expor as nossas opiniões sobre quais são os sintomas, por que as pessoas sentem medo ao subir no palco ou ir à frente de uma sala. Então, o que você sente? Aquele frio na barriga, o suor nas mãos, dá aquele branco, eu esqueço as palavras. Quais são os sintomas que você sente no momento de realizar uma apresentação em público? E também vocês devem dizer quais são as possíveis maneiras de superar esses medos e conseguir fazer as apresentações de forma atrativa e de alto impacto. Partilhem no grupo quais são as técnicas que funcionam para você. De repente, até técnicas que nós não mencionamos, mas que você, por experiência própria, sente que te ajuda, que te dá mais tranquilidade. Então, trabalhar a respiração, né? Treinar antes, a utilização do espelho, apresentar para grupos menores, falar de temas que você entende, conhece bem. Qual outras técnicas você utiliza e que te ajuda a superar esse medo de falar em público? Vocês vão discutir sobre tudo isso, debater com o grupo e depois realizar aí o envio das conclusões de vocês no AVA por meio de um texto, tá bom? Assim a gente finaliza as 2 atividades de registro da nossa primeira semana e continuamos nos desenvolvendo essa habilidade de falar em público